Amém. Apresentando assim formalmente a vocês a pessoa do Espírito Santo, eu queria destacar 3 características dessa pessoa. A primeira coisa que a gente precisa saber de antemão é que o Espírito Santo, então, é uma pessoa. Parece redundante, mas porque em outras culturas existe também um Espírito divino que não é necessariamente uma pessoa, é uma força divina, uma força cósmica ou algo assim. Mas o que a palavra de Deus vai mostrar para nós é que o Espírito Santo é uma pessoa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem uma mente, que ele tem vontade, que ele tem emoções, quer dizer que ele fala, que ele ensina a gente, que ele nos guia e que ele pode se entristecer. Tudo isso está baseado em diversos versículos da palavra de Deus, fazendo uma alusão ao Espírito Santo, descrevendo quem é essa pessoa. E quer dizer também que, por ser uma pessoa, ele quer ter um relacionamento pessoal, não só com o pai e com o filho, mas também comigo e com você. É uma pessoa que quer se relacionar comigo e com você. Ou seja, o Espírito não é uma mera força divina ou simplesmente uma manifestação do poder de Deus, mas é o próprio Deus subsistindo em uma das 3 pessoas que a gente costuma chamar da terceira pessoa da Trindade, não é? Segunda verdade a respeito da pessoa do Espírito que a gente precisa saber é que o Espírito Santo não é parcialmente Deus, ele não é uma parte de Deus, ele é plenamente Deus. Ou seja, ele possui a mesma natureza e essência divina que o Pai e que o Filho possuem. Ou seja, ele é tão Deus quanto eles. Ou seja, ontem a gente aprendeu aqui que há uma mentira na história da igreja chamada subordinacionismo. Segundo essa forma de pensar, Jesus teria cumprido a missão dele, subordinado ao Pai, porque ele então é inferior ao Pai, e o Espírito veio mediante a ordem de Jesus, porque ele está subordinado, ele é hierarquicamente inferior a Jesus. Isso é uma grande heresia. Por ser plenamente Deus, o Espírito não é inferior de forma alguma. Não é essa a lógica da palavra de Deus. Existe sim uma ordem estabelecida, né, na natureza divina, em que essas 3 pessoas cumprem funções diferentes, mas elas são iguais em poder, iguais em essência, iguais em santidade e devem ser adoradas por nós igualmente. Porque o Deus é um só. E a gente precisa, muitas vezes, corrigir essas percepções erradas, não é? Ou seja, existe sim uma subordinação econômica, como os teólogos gostam de dizer. Do ponto de vista da gestão de Deus, foi o Pai que enviou o Filho, e o Filho vem espontaneamente, porque ele tinha maturidade e igualdade com o Pai para falar não, porque há uma relação plena, perfeita entre eles, mas ele disse sim. Ele falou, a minha vida ninguém a toma de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E no momento então que Jesus se entrega, mesmo assim, no último momento ele passou aperto, né? Tristeza, mas ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas eu não estou aqui para fazer o que está me dando vontade no momento de fazer enquanto humano. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, então seja feita a tua vontade, não é? Ele se submete a um propósito maior, mas ele veio para isso, ele tinha essa convicção. E o Espírito Santo também. Quando Jesus, antes dele ascender aos céus, ele falou, eu vou, mas eu vou enviar a vocês um outro Consolador, e ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele foi enviado por Jesus, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o próprio Deus, presente hoje aqui nessa tarde, em nossos corações e no meio da igreja de Jesus, amém? Essa é uma convicção que a gente tem. Ou seja, o Espírito então não é uma força impessoal, mas é o Deus verdadeiro e pleno, 100% todo-poderoso. E terceira verdade importante aqui sobre a pessoa do Espírito, antes de a gente passar a uma meditação expositiva dentro desse tema, é que o Espírito Santo aplica a obra da redenção. Clovinho vai falar um pouco mais pormenorizadamente sobre isso no culto da noite, mas a verdade é que enquanto o Pai planeja a obra da redenção e o Filho executa essa obra,
O Espírito Santo aplica essa obra aos corações. Ele cumpre uma função muito estratégica presente. O teólogo holandês chamado Bavinck, ele disse que a obra do Espírito Santo é absolutamente necessária, pois só ele, só o Espírito Santo pode aplicar aquilo que o Pai planejou e o Filho realizou. É uma função única. Ontem foi levantada essa pergunta aqui, se vocês, de repente, lidassem com uma situação de um cristianismo que não existe a Trindade, como é que vocês pensariam isso? E aquilo foi uma pergunta bombástica no painel aqui. Não tem como pensar isso, porque cada pessoa é absolutamente essencial e se encaixa perfeitamente dentro de um propósito do pacto, da redenção, né? Do propósito redentivo de Deus sobre mim e sobre você. Ou seja, o Espírito Santo não age de uma forma independente, autônoma, ele participa de uma engrenagem divina. Um outro teólogo chamado Sinclair Ferguson, ele diz que o Espírito Santo, ele participa de tal forma entrosado, alinhado com Cristo, que ele é o Espírito de Cristo. E ele diz assim: conhecer o Espírito é conhecer Cristo em sua presença viva. A obra do Espírito é sempre cristocêntrica. Ele aponta para Cristo, forma Cristo em nós e nos conduz a Cristo. Esse é o papel do Espírito. Ou seja, não é alguém que vai de repente me levar a ter algumas experiências de friozinho na barriga, de uma emoção, experiências que vão me fazer maravilhados emocionalmente e que não vão me formar em nada mais parecido com Cristo. Esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não age sem propósito. Algumas pessoas relatam experiências impactantes de ter as emoções tocadas pelo Espírito. E algumas experiências bem fortes e bem radicais, né? E a pergunta que a gente faz, sem querer jogar um balde de água fria, mas trazendo essa reflexão bíblica é: depois dessa experiência, o que aconteceu com a sua vida? O que mudou? O quanto você está mais parecido com Jesus? Porque se foi uma experiência com o Espírito Santo, não foi um fogo de palha, não foi um mero friozinho na barriga. A experiência com o Espírito Santo é sempre uma experiência transformadora. E aí, 800 anos antes de Cristo, o profeta Joel fez uma profecia, deixou ela falando a respeito do momento em que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. E essa profecia, o apóstolo Pedro vai explicar no capítulo 2 de Atos que é uma profecia sobre o Pentecostes, sobre o derramamento do Espírito. E agora a gente vai passar a falar sobre essa experiência que eu e você precisamos ter desde o Pentecostes. Fala assim, Joel 2:28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Há uma profecia que se cumpre no Pentecostes. No Pentecostes, o que acontece? É exatamente isso que acontece. Esse aqui é o texto da nossa meditação, o texto de Atos, capítulo 2, verso 1. Eu queria que esse sim você acompanhe comigo, deixe já sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 2, que a gente vai falar sobre o momento em que o Espírito Santo é apresentado à igreja e o momento a partir do qual eu e você podemos ter experiências pessoais e coletivas com a pessoa do Espírito Santo. Diz assim o capítulo 2 do livro de Atos, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Esse é um dos relatos mais maravilhosos, não sem razão. Aqui, irmãos queridos, há vamos dizer assim, uma consumação plena da obra de Cristo, porque Jesus veio, morreu,
ressuscitou, ascendeu, mas a obra dele não encerra com a sua ascensão. A obra de Jesus na terra se encerra quando ele envia o Espírito Santo. E a partir desse momento, então, do mesmo jeito que quando Deus cria Adão, ele sopra o fôlego da vida nas suas narinas e Adão passa a ser um ser vivente. O que acontece aqui é a mesma lógica. O Senhor havia criado a igreja e agora ele sopra um vento impetuoso sobre a igreja, colocando vida naquilo que por si só não tem vida. Eu e você individualmente, e eu e você enquanto igreja, não temos verdadeira vida espiritual se a gente não nasce de novo, se a gente não tem uma experiência com o Espírito Santo. Essa é a experiência mais fundamental. O que esse texto então ensina para a gente sobre a pessoa do Espírito? Primeira lição: o Espírito é quem nos dá poder para viver o Evangelho. Tem duas falas importantes de Jesus antes da ascensão, já profetizando a vinda do Espírito. A primeira está em Lucas 24, 49, em que ele fala assim: eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Ele fala assim: olha, não saiam da cidade, depois que eu ascender aos céus, a obra ainda não vai estar completa, vocês ainda não estão capacitados, vocês ainda não receberam o que vai ser essencial e fundamental para viverem numa aliança comigo. Vocês precisam receber o Espírito Santo. E esse Espírito vai dar poder a vocês. Isso é reiterado depois da sua ressurreição, em Atos capítulo 1, verso 7. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está falando assim: fiquem na cidade, o poder vai descer. E aqui ele está falando: olha, esse poder ele vai ser trazido pelo Espírito Santo. E esse poder tem qual finalidade? A finalidade desse poder é nos tornar super crentes, é nos exaltar, porque a partir de agora eu recebi o Espírito Santo, agora eu tenho um poder, e agora eu estou exaltado? Não! O que ele está falando é que é um poder para testemunhar, é um poder para espalhar a boa nova de salvação, para espalhar a mensagem de redenção, é um poder para imitar Cristo, e imitando Cristo, nós sermos de fato o corpo de Cristo no mundo, nós refletirmos a beleza da sua santidade. Esse tema santidade, alguns do nosso tempo ficam meio assim: pô, esse cara de novo falando sobre santidade, né? Porque tem muita essa coisa de que o cara que fala muito sobre santidade, ele está querendo se passar por santarrão. Quando, na verdade, a gente que tem maturidade e consciência bíblica sabe que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Não tem essa vaidade, não tem espaço para isso. Quando a gente fala de santidade, a gente está falando da imitação de Cristo, e isso é impossível sem esse poder que vem do Espírito, sem que o Espírito seja primeiro derramado sobre nós. Jesus dialogando com Nicodemos, lá em João capítulo 3, né? Nicodemos fala, né? Pô, a gente está vendo que você é Deus, porque você vem de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que você faz se não vier da parte de Deus. E aí Jesus fala assim para ele: eu te asseguro que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que temos visto. A gente está falando de uma experiência que é real para nós. A gente não está propondo aqui uma filosofia de vida, a gente não está propondo aqui uma religião impressionante, não. A gente está propondo aqui uma experiência real, fundamentada no novo nascimento. E aí ele fala que o poder do Espírito Santo, em primeiro lugar, regenera. Ele fala para Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito com E maiúsculo é Espírito.
A gente precisa ser inconformado até que a gente tenha convicção de que a gente de fato nasceu do Espírito. Eu tive essa experiência no final da minha adolescência. E aí, irmãos, a transformação foi radical. Não dá para continuar negociando valores, princípios, ética, não dá. O verdadeiro convertido é alguém que sofre sempre uma transformação radical. Ele tem sua vida marcada por uma transformação e tem que ser assim. Porque agora a palavra diz que o corpo dele é templo de habitação do Espírito Santo. Quando é que a busca por santidade se torna moralismo? Se torna uma busca moralista quando você atribui a si mesmo o mérito desse testemunho. Mas quando você fala assim, a única coisa que me sustenta sem cair de novo nessas coisas foi aquele mesmo Espírito, é aquele mesmo Espírito que me regenerou. Berkhoff diz, a regeneração é exclusivamente obra do Espírito Santo, sem qualquer cooperação humana, não é? Doutrina calvinista, precisa haver uma intervenção primeira do Espírito, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Se o Espírito Santo não remover a escama dos olhos, é impossível a gente enxergar a verdade do Evangelho. O cristão, então, que não sofreu essa transformação, precisa passar por ela, né? Então, a experiência da regeneração, do novo nascimento, é um termo teológico para novo nascimento. Essa é uma primeira experiência importante. O Espírito Santo também santifica. James Packer diz que a santificação é essencialmente um efeito da habitação do Espírito em nós. É essencial isso. Ninguém pode dizer, eu tenho o Espírito Santo no meu coração e viver deliberada e tranquilamente em pecado. Não consegue mais, né? Edwards disse, a santidade é a própria natureza do Espírito Santo e é isso que ele comunica ao coração do regenerado. É isso que ele produz no coração do regenerado. Santidade. E a gente precisa levar isso adiante, né? Há um texto lá de Gálatas, capítulo 5, 19, em que o apóstolo Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. E aí, antes disso, ele faz uma relação do que são as obras da carne, para primeiro falar do aspecto negativo e depois contrapor isso com o fruto do Espírito. E aí ele fala que o fruto, as obras da carne, está em Gálatas 5,19, são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem nenhuma evidência de regeneração na vida de pessoas que vivem ainda chafurdados em qualquer desses pecados. Tem que haver um incômodo, tem que haver uma tristeza com essas coisas, tem que haver uma santa inconformidade com essas coisas. E isso precisa ser colocado diante de Deus em oração e jejum. Não tem cabimento ao cidadão do reino viver assim. Agora, o fruto é aquilo que a árvore produz, né? Aí ele fala assim, qual é o fruto do Espírito? E isso está no singular mesmo, né? Ele vai fazer uma relação de coisas que são aquilo que uma vida no Espírito produz. Ele fala assim, o fruto do Espírito, por outro lado, é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não pode haver lei contra essas coisas, porque são o fruto do Espírito de Deus. O Espírito faz a gente viver como a gente foi criado para viver, ou seja, como Jesus. Faz a gente imitar o caráter de Cristo. Então o Espírito regenera, o Espírito santifica e, por fim, o Espírito capacita, iluminando o nosso entendimento na palavra. Eu gosto muito desse texto de 1 João, capítulo 2, verso 27, que ele fala assim,
Quanto a vocês, a unção que dele receberam permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Ele está dizendo assim: se você vive alinhado com o Espírito, em oração, buscando uma vida cheia do Espírito, buscando um relacionamento real com a pessoa do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Se você passou a semana inteira buscando isso, aquilo que está sendo pregado, você vai falar: terça-feira Deus me falou isso e me incomodou em relação a isso. Eu estava acreditando naquela mentira que o pastor está alertando, mas o Espírito já me ensinou aquilo. E eu estava em dúvida sobre essa questão que está sendo falada, ou pregada, ou ensinada, até, segunda-feira, mas naquele dia eu estava orando e lendo a palavra, e o Espírito Santo ministrou meu coração, mostrando para mim, na palavra, que eu estava errado. Sabe que é isso que ele está falando: vocês receberam a unção do Espírito Santo para terem discernimento. Essa é uma verdade. Pode ser, óbvio, do mesmo jeito, enquanto a gente está pregando aqui, o Espírito Santo ilumina o entendimento e a gente passa a entender também coisas. Pode ser que isso aconteça também. Esse é um momento para isso também, né? Sem dúvida nenhuma, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. A gente crê nisso. Mas o que ele está falando é que esse ensino, ele é 7 dias na semana, 24 horas por dia. Ele em todo o tempo a gente está aprendendo. Por quê? Porque a gente nasceu de novo, a gente está buscando uma vida cheia do Espírito. Por outro lado, aquele que não nasceu de novo, gente, o pastor pode chamar no gabinete, pode fundamentar, pode argumentar contra o comportamento dele, que ele vai ficar rebelde. Ele vai sair batendo a porta do gabinete. Ele vai ficar com raiva do discipulador quando o discipulador chamar atenção, quando o líder de célula chamar atenção. Por quê? Porque não nasceu de novo. Corrige o sábio e ele vai te amar ainda mais. Corrige o tolo e você vai ganhar um inimigo, não é isso que o provérbio fala? O tolo não aceita demonstração, aquele que não nasceu de novo. Mas quem nasceu de novo, considera, vou considerar isso. Pode ser que você esteja vendo uma coisa que eu não estou vendo. Eu vou colocar isso em oração diante de Deus e vou buscar direção na palavra para isso. Então, ilumina e capacita iluminando, não é? Distribuindo dons espirituais. Atos 2 fala do dom de línguas, não é? Aqui no Atos 2 fica bem claro para nós que ele estava falando que cada um ouvia os apóstolos pregarem na sua própria língua materna. Os apóstolos pregavam no idioma e as pessoas de diversas partes do mundo entendiam nos seus idiomas maternos. Há um mover sobrenatural, há um dom espiritual ali em andamento, há algo que não tem explicação e nem lógica. É uma ação sobrenatural de Deus. Mas 1 Coríntios 12, ele vai fazer uma relação de dons para falar que todos esses dons são dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Jonas, como é que eu busco uma vida que exerce os dons? Quando eu busco uma vida cheia do Espírito. Ele fala assim, a relação é a seguinte, olha os dons que ele fala que o Espírito dá, em 1 Coríntios 12. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Essa é a lista que Paulo apresenta em 1 Coríntios 12. E aí alguns podem perguntar assim, mas por que alguns desses dons a gente não vê aqui no nosso meio? Por que eu não vejo? Por que eu nunca experimentei isso? E a resposta bíblica é que a gente não tem muitas vezes buscado com zelo os melhores dons. Paulo fala que o melhor deles é o dom da profecia, o dom da pregação. Isso aí a gente tem presente. Mas tem muitos outros dons que a gente podia estar usufruindo, mas a gente não tem, talvez, buscado eles. E a gente, como igreja, entende que eles devem ser buscados, não para a nossa glória, mas para a edificação do corpo de Cristo. Foi para isso que o Espírito foi dado a nós, a mim e a você, para que num relacionamento com Ele, Ele me capacite com dons espirituais também, que vão ser importantes para a edificação do corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo regenera, o Espírito Santo nos capacita a testemunhar
o Evangelho. Em segundo lugar, o Espírito Santo conserva a igreja unida. E aí, logo em seguida, também em Atos 2, verso 5 em diante, após o Pentecostes, olha o que diz o texto, verso 5: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Aqui, a beleza da revelação de Deus é a beleza de um evangelho universal, de um evangelho que veio para a gente, como diz Apocalipse 5:9, de toda tribo, língua, povo e nação. 2000 anos antes de os progressistas começarem a falar em diversidade, o evangelho já fazia isso. Amém? Paulo fala assim em Colossenses 3:11, diz: não pode haver mais grego nem judeu, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. A gente não deve enxergar mais barreiras sociais, barreiras sexistas, barreiras geográficas, étnicas. Isso não existe no projeto do Reino de Deus. Porque o Senhor Jesus veio para a gente de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? 1 Coríntios 12, em um só Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ele está falando, o que faz a gente unido, apesar de a gente ser tão diferente, é o Espírito Santo. E quem teve uma real experiência com o Espírito Santo não dá espaço para elitismo, para racismo, para segregação, para machismo, e também não dá para feminismo. Agora, na nossa vida só existe um ismo, que é cristianismo, amém? Essa é uma convicção que a gente tem que ter. Então, o Espírito Santo produz esse nível de unidade, conserva a igreja unida. A beleza de uma igreja diversa, de uma igreja onde pessoas de todas as tribos urbanas ou não urbanas entram aqui e têm que se sentir bem acolhidas, abraçadas. Como é que é possível isso? Isso é um fenômeno sociológico? Não! A sociologia não explica esse fenômeno. O Pentecostes explica, amém, irmãos? E terceira e última lição: não existe verdadeiro cristianismo sem a busca de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu já contei isso algumas vezes aqui. Numa pesquisa, eu descobri que a palavra entusiasmo tem um sentido original de uma pessoa cheia do Espírito Divino. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo que nasceu de novo vai enfrentar lutas, vai ter momentos de tristezas, vai ter adversidade, mas tem que ser alguém entusiasmado. É natural que seja assim. Alguém cheia do Espírito Divino. Foi o que aconteceu imediatamente depois do Pentecostes, no capítulo 2, verso 13 de Atos. Sabe o que as pessoas diziam? Que aqueles homens e mulheres estavam bêbados. Achavam que aquilo era fruto de entorpecimento alcoólico, mas na verdade aquilo era o resultado de uma experiência real do Espírito Santo, de uma alegria, de uma euforia, de um entusiasmo, de um poder perceptível. Tem alguma coisa diferente no ar. Não tem histeria coletiva que explique isso. É diferente, tem coisa diferente nesse povo que se reúne aí na Estrada Francisco da Cruz Nunes 9769. Amém? Tem que ser assim. Paulo usa essa ideia de enchimento do Espírito lá em Efésios 5, e ele fala assim: não se embriaguem com vinho, não fiquem procurando se alegrar com artifícios criados pelos homens, como por exemplo a bebida alcoólica. Ah, Paulo então está proibindo de beber? Não, porque ele recomenda que Timóteo beba um pouco de vinho. Então não existe esse conflito na Bíblia, esse conflito é puramente cultural. Mas o que ele está dizendo,
como o pastor Hernani Maldonado certa vez disse, né? O problema da bebida é quando você transforma ela no seu terapeuta. A partir daí você adoece. Você busca nela um refúgio, um lugar de acolhimento e ela desgraça a sua vida. E Paulo está falando assim, não façam isso, não busquem a alegria de vocês no vinho, não é nele que está, mas deixem-se encher do Espírito. Deixem-se, como é que faz isso, de se deixar encher do Espírito? Ele continua, primeiro vivendo uma vida de culto, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É assim que se busca uma vida cheia do Espírito, se impregnando de gratidão, removendo da boca toda murmuração e adorando a Deus e exalando assim o bom perfume de Cristo, né? Culto está sempre associado à vida, né? O que a gente faz aqui no domingo é aquele momento do gol da partida, né? Não é a partida é ao longo da semana. A gente está aqui celebrando algo que a gente lutou ao longo de toda a semana para viver. Ele continua expressando gratidão a Deus por tudo, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente busca uma vida cheia do Espírito, se sujeitando à comunhão verdadeira. Verso 21 de Efésios 5, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ele está falando que submissão não é só a esposa, ao marido, não, é uma submissão mútua. Todo cristão está dentro de um corpo, de um contexto comunitário, em que ele tem que estar sujeito, sim. Não sou eu que mando no meu nariz, não, é Deus, e Deus usa pessoas para me confrontar, pessoas que me amam de verdade, que não vão me adular, que não vão dizer o que eu quero ouvir, que não vão escolher as palavras que vão me tornar uma pessoa com um bem-estar melhor. Eu não quero bem-estar. Eu quero ser confrontado com a verdade. Eu quero que alguém em amor diga para mim a verdade, e essa verdade é a única que liberta. É a verdade da pessoa de Cristo, do caráter de Cristo, daquilo que Ele ensinou na palavra. E aí eu vou me sujeitar, porque isso é o resultado de uma vida cheia do Espírito, né? E quanto mais eu me sujeito, mais eu estou cheio do Espírito, mais eu tenho sabedoria para administrar as situações, né? Então sujeitem-se uns aos outros. Se eu, como pastor, vacilo feio, caio em qualquer situação de pecado, qualquer cristão tem autoridade espiritual bíblica diante de Deus de me confrontar. E se eu não me deixar confrontar, isso é uma evidência de que eu não nasci de novo, de que eu estou em rebeldia, de que o Espírito Santo não tem nada a ver comigo mais. Então, a gente precisa se deixar confrontar. Algumas aplicações aqui para a gente caminhar para o encerramento. Busque de todo o coração poder para testemunhar. Busque de coração poder. Estranho, Jonas, se falar de buscar poder, então a gente tem que buscar ser poderoso? Sim, consciente de que esse poder não vem de nós. Nós não temos poder. O poder vem da presença do Espírito Santo em nós. E aquilo que pedirem em meu nome vão receber. E vão pisar em serpentes, e se comerem alguma coisa mortífera não fará mal. E coisas tremendas vão acontecer em quem? Em quem está vivendo no Espírito. Há pessoas que são um pouco mais tímidas e pensam assim, mas testemunhar, às vezes eu fico muito tímido para testemunhar. E essa é uma coisa que a gente como cristão precisa tratar. Senhor, me dá intrepidez, que o Teu Espírito me dê intrepidez para falar. Mas mesmo que você seja tímido e não tenha essa intrepidez toda, se você tem buscado viver como luz no meio das trevas, gente, você está incomodando, você está fazendo diferença, amém? Porque você está vivendo mediante uma vida inspirada pelo Espírito, né? E Embaldes falou uma frase que de vez em quando eu repito aqui também, ele fala assim, o Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio dos homens, não vem por maquinário, mas sobre homens, não unge planos, mas homens de oração. Como é que se busca uma vida de oração? Como é que se busca esse poder? O poder vem através de uma vida de busca intensa da presença de Deus, de relacionamento com o Espírito de Deus,
com esse que foi apresentado a nós no Pentecostes e que quer que a gente viva o Pentecostes no dia a dia, dando a nós discernimento, santidade, capacitação. Segunda aplicação, certifique-se de que você é um só com a igreja. Veja bem, essa fala aqui é muito importante. Você pode dizer que é um só com a igreja? Você pode dizer que você está comprometido com a comunidade local? Você pode dizer que está vivendo um nível de relacionamento em que você pode ser confrontado, que você vai aceitar isso, porque você entendeu a unidade da igreja, que você não está aqui para atentar contra essa unidade. Quando você falhar, eu e você podemos falhar no falar, você vai pedir a Deus perdão e ao próximo perdão por você ter falhado no falar, porque sem perceber ou percebendo, você atentou contra a unidade da igreja. Porque se você está disposto a fazer isso, isso é sinal de que você está realmente vivendo uma vida no Espírito que mantém a gente como igreja unido. Alguém cheio do Espírito Santo não dá espaço para divisionismo, para facção, para competitividade. Não tenta trazer para dentro da igreja princípios e lógicas do mercado, muitas vezes inescrupulosas. Não. Está pensando o tempo todo na unidade. Quer saber? Eu penso um monte de coisa diferente sobre a igreja, mas não interessa o que eu penso diferente. O que interessa é que a igreja de Jesus Cristo caminhe unida, fortalecida, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Amém, irmãos? Tem que ser assim. A igreja não vai ser do nosso jeito, ela vai ser do jeito que Deus, em sua soberania, vai estabelecer, na dinâmica do mover do Espírito no meio da comunidade. Então eu levo para a cruz a minha percepção, o meu jeito de ser, os meus achismos. Não importa, Senhor, eu não estou aqui para ficar me impondo, eu estou aqui para te adorar e te engrandecer e te servir. E a terceira aplicação, faça do Espírito Santo sua fonte de alegria, encha-se, embriague-se do Espírito. Desde que as pessoas falam que aquele cara é meio maluco, ele está rindo sempre, ele está sempre alegre, ele está sempre louvando. É natural, que deve ser assim. Há uma alegria que não tem explicação. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, a gente no fundo tem algo que dá a nós a convicção de que a gente está indo para a eternidade, viver com Deus em glória. E as piores adversidades não apagam essa chama. Então, pare de tentar se satisfazer a sua alma com entretenimento barato. Não se embriaguem com vinho. Isso não leva a lugar nenhum, só está afundando um monte de gente. Mas embriaguem-se do Espírito Santo, expressem gratidão a Deus por tudo, sujeitem-se à comunhão verdadeira, enfim, vivam um relacionamento real com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, que traz para nós com conhecimento e consciência de que somos chamados a viver um relacionamento real com uma pessoa real e divina do Teu Espírito Santo, que está aqui presente no nosso coração, que está aqui presente no meio dos louvores do Teu povo. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê desejo por Ti cada vez mais, desejo por uma vida que é conduzida a Cristo pelo Espírito, que é quebrantada pelo Espírito, que é disciplinada, confrontada, corrigida, que aprende a amar a verdade, porque só ouve a voz do Espírito, porque diz não para o acusador, porque repreende pela fé todo falso testemunho, porque foi chamado a ser um testemunho vivo do Evangelho. Faz assim com a Tua igreja, que esse relacionamento seja cada vez mais real, para a glória do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.